Olá, bem-vindos a mais um Carta nas Eleições. Meu nome é Sérgio Lírio e eu entrevisto neste programa candidatos das principais capitais do Brasil. O critério de convite dos candidatos leva em conta a posição nas pesquisas, a diversidade ideológica, a importância do partido e o histórico do postulante ao cargo. Nesta edição, eu recebo Bruno Covas, candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo. Prefeito, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bem-vindo à entrevista. Obrigado, Sérgio. Prazer falar com você. Antes da gente começar essa entrevista, vamos conhecer um pouco do histórico do candidato. Eleito vice-prefeito em 2016 na chapa de João Dória, Bruno Covas assumiu o comando da capital paulista em 2018. Formado em Direito e Economia, é filiado ao PSDB desde 1997. Foi eleito deputado estadual em 2006 e reeleito em 2010. De 2011 a 2014, foi secretário estadual do Meio Ambiente. Em 2014, conquistou uma vaga de deputado federal. É neto do ex-governador Mário Covas, um dos fundadores do PSDB. Candidato, começando a entrevista aqui, o senhor, na verdade, o vice na chapa do senhor, Ricardo Nunes, tem sido alvo aí de várias reportagens de denúncias sobre aluguéis de creche à prefeitura, intervenção, né, direta nessa negociação com o aluguel dessas creches. E ele também tinha sido, há pouco tempo, alvo, se levantou a denúncia do envolvimento dele com uma agressão à esposa. Começando por a questão da creche, isso aí não se tornou um conflito de interesse muito grande? Bom, queria agradecer a pergunta. Em nenhum momento há qualquer tipo de denúncia em relação ao favorecimento do vereador Ricardo Nunes. Aliás, não há qualquer tipo de denúncia de que esta gestão faça maioria na Câmara Municipal, distribuindo cota de convênio com entidade conveniada aqui na Prefeitura de São Paulo. O fato dele conhecer creche conveniada, o fato dele ter relação pessoal com as creches conveniadas, em nenhum momento traz qualquer tipo de denúncia de favorecimento. Em nenhum momento traz qualquer tipo de escolha da Prefeitura por esta ou aquela entidade, por ela ser ligada a esse ou aquele vereador. Pelo contrário, nós descredenciamos mais de 300 creches na cidade de São Paulo, fizemos revisão de contratos de aluguel que geraram economia de 7 milhões de reais por ano. Todas as creches mencionadas nas últimas matérias que envolvem o vereador Ricardo Nunes foram conveniadas com a Prefeitura na gestão anterior. Então, não há nenhum tipo de favorecimento a ele ou às pessoas que ele conhece e que tenham sido favorecidas simplesmente por terem o processo encaminhado ou desenvolvido ou acompanhado pelo vereador Ricardo Nunes. Além dessa acusação de conflito de interesse no aluguel das creches, o candidato a vice da sua chapa, Ricardo Nunes, também foi acusado de agredir a esposa. Há boletins de registro sobre isso, denúncias na imprensa. E, na época, quando surgiram essas informações, a imprensa especulou que o Ricardo Nunes teria sido uma imposição do governador João Dória. Como é que o senhor responde a essas questões? Primeiro dizer que não sou daqueles que acham que o que acontece entre marido e mulher, o poder público não tem que intervir. É inaceitável qualquer agressão, como também é inaceitável, muito mais inaceitável, a agressão contra as mulheres. O poder público tem, sim, o dever e a obrigação de lutar contra isso, de buscar punir os responsáveis, tem, sim, a obrigação de tentar reduzir, e por isso nós ampliamos o programa da Lei Maria da Penha na cidade de São Paulo, a ação da GCM, para que a gente possa ter medidas protetivas contra as mulheres aqui na cidade. Temos um abrigo sigiloso, temos política para encaminhar para o mercado de trabalho, para também cortar o vínculo com o agressor. Então, é inadmissível isso. A denúncia envolvendo ele, a denúncia envolvendo a esposa dele. A esposa já disse que nada, qualquer ação envolvendo agressão, nada disso aconteceu entre os dois. Então, isso foi desmentido por ele e pela esposa dele. Então, não tem nenhuma denúncia a se averiguar. Em relação à imposição do João Dória, também não houve nenhuma interferência do governador em relação
a quais partidos estão com a nossa coligação, a escolha do vice, a escolha é minha responsabilidade, busquei alguém que representasse essa coligação de 10 partidos que nós juntamos em torno da minha candidatura. Nenhum partido que impôs o vice entrou na coligação. Só depois que a gente formou a coligação com 10 partidos políticos é que eu escolhi, dentre um desses partidos, que já havia declarado apoio, que já havia manifestado apoio, um nome para poder representar essa coligação toda. Candidato, no início da pandemia, tanto o senhor quanto o governador se mostraram muito firmes, fizeram um contraponto à irresponsabilidade do governo federal e se destacaram em relação a essa, por conta dessa postura. Mas, a partir de maio, houve ali uma mudança de direção, obviamente entendo todas as pressões, todo mundo entende todas as pressões que existem, mas houve uma certa flexibilização, inclusive confundiu um pouco a população. Estavam tão firmes e, de repente, partiram para uma abertura. O senhor acha que esse processo de reabertura não foi um pouco atabalhoado? O senhor continua tendo firmeza de que essas decisões de maio para cá foram as melhores para a cidade? Primeiro que, desde o primeiro momento, a gente está enfrentando uma pandemia com o qual nós não temos um manual para lidar. Não há nenhum manual escrito de como enfrentar a pandemia de coronavírus, nem como sair da pandemia. Não há como querer nacionalizar saídas que foram encontradas por outros países, com situações e realidades distintas da cidade de São Paulo, com a cultura distinta da população da cidade de São Paulo. Então, a gente tem buscado a cada instante, discutindo junto com a vigilância sanitária, junto com a área da ciência, os melhores momentos, as melhores ações para poder enfrentar a pandemia aqui. Desde o momento que se reabriu a atividade econômica na cidade de São Paulo, tudo isso foi feito com acompanhamento da vigilância sanitária, a partir de pesquisas em que a gente foi medindo a prevalência na população, qual era o grau de imunização. Nós só tivemos reabertura aqui na cidade quando a gente já tinha 9,9% da população imunizada. Países como a França, a Espanha, iniciaram o processo de reabertura com 4%, 5% da população imunizada. E até o momento, a gente não teve nenhum segundo pico da doença na cidade de São Paulo. A gente tem feito tudo com acompanhamento, a gente tem feito com a participação e envolvimento das atividades comerciais, que tem sugerido os protocolos de reabertura, que tem assinado com a prefeitura a obrigação de reabrir, mas reabrir mantendo o isolamento social, mantendo as medidas protetivas. É claro que, em determinados momentos, o governador, olhando para os números do estado de São Paulo, tem uma determinada posição, e eu, olhando para os números da cidade, tenho outra posição. Assim foi feito com a questão, por exemplo, das atividades culturais, em que o Estado liberou para a fase amarela, mas a vigilância sanitária achou mais prudente aguardar a fase verde aqui no município. Então, a gente tem tido todo o cuidado, não há nenhuma disputa, não há nenhuma questão política envolvida nisso. Tudo que a gente faz aqui é a orientação da vigilância sanitária do município. E tudo que o governador tem feito no Estado é a orientação do centro de contingência, que tem dado apoio ao governo do Estado de São Paulo. E até agora, a gente conseguiu evitar um segundo pico da doença na cidade de São Paulo e não deixou ninguém sem tratamento. Aqui na cidade de São Paulo, nós não tivemos cenas que a gente viu no Brasil e mundo afora do médico escolher quem era entubado, quem não era entubado. Preparamos a rede para o momento mais difícil, conseguimos ampliar a quantidade de leitos de UTI e agora a gente vive desde junho esse processo de reabertura na cidade de São Paulo. Prefeito, muita gente, muitos eleitores, muitos paulistanos questionam o seguinte: abriu-se para o comércio, começou a abrir bares e restaurantes, mas demorou-se para tomar uma decisão em relação às escolas, né? Então, a cidade está agora no momento de transição também nessa reabertura, anunciando aos poucos. Por que foi possível abrir o comércio, os shoppings e os bares e se demorou tanto ou se tomou tanto essas precauções em relação à escola, a demora em relação à abertura das escolas? São atividades completamente distintas, com públicos completamente diferentes. A pesquisa feita pela prefeitura mostra
que a quantidade de assintomáticos, de pessoas que não têm nenhum sintoma do vírus, na população em geral, é de 35%, 40%. A porcentagem de assintomáticos entre as crianças até 14 anos de idade chega a 65%, 70% de assintomáticos. Então, são realidades completamente diferentes. Uma coisa é você falar para evitar contato, para manter o isolamento, para continuar utilizando máscara para adultos que estão dentro de restaurante. A outra coisa é você falar a mesma coisa para crianças de 5, 6 anos de aula, 5, 6 anos de idade que estão dentro de uma sala de aula. Então, são realidades completamente diferentes. Não dá para entender a atividade educacional como se ela fosse uma atividade comercial como outra qualquer. Todos os locais do mundo que reabriram encarando a educação como se fosse uma atividade comercial, depois enfrentaram um segundo pico da doença. Então, nós estamos aqui tomando as medidas necessárias para poder preservar a vida dos alunos, dos professores, dos pais dos alunos. Aqui na cidade de São Paulo, 25% dos alunos mora com idosos, com pessoas com mais de 60 anos de idade, que é exatamente o grupo de maior vulnerabilidade da doença. Então, a gente tem, ao invés de trazer atitudes que foram tomadas em outros locais, a gente tem feito pesquisas específicas da cidade de São Paulo, um censo com todos os professores e com todos os alunos da rede municipal, para poder, com os números da cidade de São Paulo, tomar medidas para poder decidir o que fazer, o que deixar de fazer. Eu não tenho nenhum prazer em deixar as escolas fechadas, mas enquanto a área da saúde disser que é um risco a reabertura das escolas, eu vou seguir a área da saúde. Então, prefeito, esse é um outro tema. Quer dizer, se o senhor for reeleito agora, o senhor assume ou continua no cargo no ano que vem com as mesmas incertezas. Embora a gente esteja aí mais próximo de vacina, não há nenhuma previsão que elas vão ser aprovadas rapidamente, concluídas rapidamente e produzidas num tempo hábil para vacinar uma maioria da população. Se eu continuar lidando com esse problema da reabertura das escolas, como é que o senhor pretende lidar isso, pensando no início do ano letivo do ano que vem, e também com tudo que ficou, né? toda a história que tem deste ano, que foi um ano realmente muito complicado para a educação? Uma das maiores dificuldades de enfrentar essa pandemia é o desconhecimento em relação ao próprio vírus. É por isso que, mensalmente, a gente tem tido cuidado de olhar o resultado da evolução da pandemia na cidade de São Paulo para ir tomando novas decisões. Se você falasse 2 meses atrás no retorno do ensino médio, seria algo completamente absurdo e rejeitado pela vigilância sanitária. Agora, com a evolução da doença, a evolução do que a gente conhece, dos números que a gente tem na cidade de São Paulo, a vigilância autorizou o retorno do ensino médio a partir de novembro. Então, nós teremos de novo, em novembro, mais uma avaliação que será feita para saber o que acontece em dezembro na cidade de São Paulo. Então, a gente está acompanhando a evolução da doença para ir autorizando de forma moderada, de forma com a devida cautela, o retorno aqui na cidade de São Paulo. Em relação à preparação para o ano que vem, em primeiro lugar, o que vai ser feito no ensino médio e o que depois vai ser feito no ensino fundamental. É a aplicação de uma prova para poder medir o que foi o conteúdo assimilado durante esse período, através dos livros que nós encaminhamos para dentro da casa das pessoas, através do aplicativo que nós desenvolvemos, através da aula online, através da aula pela TV, para poder verificar caso a caso, para cada aluno, o que foi deixado o que não foi assimilado, o que foi assimilado, ter estratégias diferenciadas para poder retomar esse conteúdo pedagógico de 2020. Quais estratégias diferenciadas? Por exemplo, equipe de visitação casa a casa para poder conter evasão escolar, para poder levar o professor para dentro da casa das crianças. Essas equipes já começaram a fazer visitação na semana passada, 1.200 profissionais fazendo busca ativa na cidade de São Paulo, a utilização de tablets que nós estamos adquirindo, 465 mil tablets com acesso à internet, para que a gente possa ter ensino em período integral. Ele faz o turno dentro da escola e faz o contraturno dentro de casa para poder recuperar o conteúdo perdido. A partir do ano que vem começa a funcionar
o curso municipal, a escola municipal de formação do professor, para que o professor não apenas passe em concurso, mas para que ele passe dentro desse curso de formação, a gente botar dentro da sala de aula um professor que não apenas passe na prova, mas que tenha didática para poder ensinar. Nós estamos contratando o segundo professor para os terceiros anos do ensino fundamental, porque a alfabetização, que deve ser complementada no segundo ano, certamente vai ter dificuldade de ser completada nesse segundo ano de 2020. Então, nós estamos botando agora o segundo professor no terceiro ano, para que a gente possa garantir a alfabetização no terceiro ano, e daí depois voltar em 2021 e 2022, 2023 ao segundo ano. Então, a gente já está preparado para o retorno às aulas na cidade de São Paulo, inclusive com o material e com recursos que foi enviado para cada escola, para que ela possa comprar todos os equipamentos necessários assim que a vigilância sanitária autorizar, máscara, álcool gel, sinalização, para adaptar as escolas da rede municipal. Então, a gente já está preparado para isso, para poder enfrentar esse desafio. O que a gente agora aguarda é a autorização da vigilância sanitária. Candidato, os dois últimos prefeitos eleitos pelo partido do que o senhor faz parte, o PSDB, José Sérgio e João Dória, usaram a prefeitura para um trampolim para o Estado. Ficaram pouco tempo. O senhor mesmo herdou a prefeitura do João Dória, que foi eleito, e depois 2 anos depois concorreu ao governo do Estado. O João Dória, como todo mundo sabe, tem pretensões de concorrer à presidência em 2022. Como é que o senhor garante aí, o que o senhor diz para o eleitor paulistano que talvez tenha a desconfiança de que o senhor também pode repetir essa trajetória dos seus correligionários? Bom, primeiro, minha palavra, que quero ser prefeito pelos próximos 4 anos. Segundo, até o comportamento nesta eleição. O eleitor está vendo, está acompanhando todos os candidatos. Eu estou tratando de temas da cidade de São Paulo, porque eu quero ser prefeito da cidade pelos próximos 4 anos. Diferente de outros candidatos, que estão muito mais preocupados com o Dória, com o Bolsonaro, com fazer dessa eleição um terceiro turno de 2018 ou a antecipação do calendário de 2022. Eu não estou preocupado com a eleição para governador e com a eleição para presidente, porque não serei candidato em 2022. Candidato, o senhor, quer dizer, a Câmara Municipal acaba de aprovar um projeto mandado pela Prefeitura de R$100 complementares a quem tem a quem recebe o Bolsa Família na cidade, de duração de 3 meses. Este programa é um programa realmente emergencial para esse período agora dos últimos meses aí, do ano, ou ele é um esboço para um programa de renda cidadã? E o que o senhor acha? O senhor acha que a Prefeitura teria condições de adotar um programa de complementação de renda para os mais necessitados? O projeto não é da Prefeitura. O projeto é da Câmara Municipal, não é de autoria do Executivo. A Câmara aprovou agora um projeto de autoria dos próprios vereadores, que é complementar ao auxílio emergencial, que eles aprovaram agora exatamente para poder complementar essa diferença e essa queda de R$600 para R$300, nos meses de outubro, novembro e dezembro, até porque o período da pandemia, de acordo com o que foi aprovado pela Assembleia Legislativa, termina em dezembro. Então, a gente vai ter que aguardar um pouco mais para ver em dezembro, se é o caso de pedir para a Assembleia Legislativa, de prorrogar isso para o ano que vem, para que o auxílio possa ser prorrogado para o ano que vem. Então, nesse momento, o projeto aprovado pela Câmara Municipal é para complementar essa queda do auxílio emergencial com mais R$100 pela Prefeitura, de R$600 para R$300, para algo em torno aí, a Prefeitura calcula, 1.200.000 pessoas que devem ser beneficiadas com esse programa. Eu não tenho nenhum problema com qualquer programa de transferência de renda. Aliás, nós criamos durante a pandemia, que foi o cartão alimentação, enviado para 1 milhão de alunos da rede municipal. Eram 700.000 até há pouco tempo atrás, agora já chegamos aos 1 milhão de alunos da rede municipal. Só que eu acho que o grande desafio para o ano que vem é a geração de oportunidade, é a geração de emprego e renda. Senão nós vamos passar essa campanha com um leilão de programa de transferência de renda. Quem dá mais para quantas pessoas? Eu acho que não é esse o principal foco da campanha. Olha, quem promete 200, 300, 400, R$1.000 para 10 mil, 100 mil, 4 mil, 2 milhões de pessoas. Eu acho que o grande desafio
é a geração de emprego e renda. Esse é o grande desafio que nós teremos para o ano que vem. Eu, antes de tudo, queria, obviamente, pedir aqui desculpas pela incorreção da citação errada da prefeitura. Peço desculpas e volto a esse ponto, candidato. Como é que o senhor pretende, assim, o que a prefeitura pode fazer para contribuir para essa geração de emprego e renda e para, na verdade, combater dois grandes problemas que teremos no ano que vem, que é o aumento da desigualdade e esse aumento brutal do desemprego, sem falar no fechamento das empresas, na queda da receita? Como se combate essa questão? Bom, a prefeitura, embora o governo municipal não faça política monetária, política fiscal, não interfere nos juros, não tenha à sua disposição o controle das variáveis macroeconômicas, a prefeitura pode e deve ajudar muito nesse momento. Primeiro, ampliando as frentes de trabalho, cursos de qualificação, com uma bolsa que é paga durante período de 6 meses, voltado ao mercado de trabalho. A gente já ampliou o recurso no orçamento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho para poder, assim que entrar em janeiro, retomar e ampliar o programa aqui na cidade de São Paulo, focar na qualificação profissional também para ajudar as pessoas a voltarem para o mercado de trabalho, reduzir burocracia para poder facilitar o investimento na cidade de São Paulo. O prazo para se abrir uma empresa na cidade de São Paulo, que era de 110 dias, hoje já é de 2 dias e meio. O prazo para obter um alvará na cidade de São Paulo, que era em média 530 dias, hoje, pela prova rápido, já é um prazo médio de 76 dias. Facilitar e continuar a investir nas obras da cidade de São Paulo, que nós vamos ter de orçamento para investimento com recursos próprios da prefeitura, é o mesmo montante que nós teremos nesse ano de 2020, algo em torno de 4 bilhões e 500 milhões de reais. Cada bilhão de investimento significa algo em torno de 25 mil postos de trabalho diretos criados. Fomentar o setor da construção civil. Agora, em setembro, a cidade bateu um recorde de 978 alvarás da construção civil entre setembro de 19 e setembro de 2020, o que significa para os próximos anos um investimento de 73 bilhões de reais no município, a geração de 1 milhão e 700 mil empregos diretos e indiretos na cidade de São Paulo. Um foco na micro e pequena empresa, para ajudar na formalização, para ajudar a vencer a burocracia, para ajudar a ter acesso a crédito ou no Banco do Povo ou nos bancos privados, e um olhar diferenciado para a economia criativa, para a gente atuar junto aos jovens, em especial o jovem de periferia. O setor da cultura, de evento, gastronomia, games, enfim, é o setor que a cidade de São Paulo é vocacionada e é um grande setor que a gente pode ajudar o jovem a conseguir emprego aqui na cidade de São Paulo. Um dos pontos do programa do senhor é criar áreas 24 horas, que seria justamente para estimular distritos criativos. O que exatamente seria de diferente nesse projeto do que já existe? O que seria diferente do que acontece em outras áreas da cidade? A gente já tem o piloto programado para começar, que é uma lei que nós aprovamos na Câmara Municipal para o Triângulo Histórico, na região central de São Paulo, aquela área que fica entre a Boa Vista, a Líbero Badaró, o Largo São Francisco e a Praça da Sé, aquele calçadão que passam 600 mil pessoas por dia. Então, é fomentar as startups naquele local, é fomentar a oportunidade, a geração de emprego e renda no período noturno, inclusive com estímulos tributários, com isenções tributárias para quem continua aberto no período noturno e aos finais de semana. É um local que tem infraestrutura, que tem água, que tem esgoto, que tem acesso ao transporte, que tem toda a possibilidade de ser utilizado, mas que fica vazio nos períodos noturnos e aos finais de semana. Então, poder incrementar esses espaços com restaurantes, com startups, com locais de apresentação cultural, é uma forma da gente poder atrair mais turista e também gerar emprego e renda para a população, em especial para os jovens. É exatamente este tipo de organização, que a gente quer depois levar para todos os cantos da cidade de São Paulo, que a gente tem chamado de distritos criativos. Fomentar a economia criativa e aproveitar a utilização 24 horas desses locais, em especial nesse local, por exemplo, que você tem pouquíssimas pessoas morando perto
e você não tem problema da convivência e da utilização no período de 24 horas desses locais. Prefeito, o senhor disse no primeiro debate, primeiro e único debate que teve até agora na Band, que durante o governo do PT, do Haddad, se criou o Bolsa Crack. Ao mesmo tempo, no início do governo Dória, houve uma ação ali na Cracolândia que acabou, de certa forma, dispersando os usuários pela cidade. Houve uma distribuição, assim, pelo menos inicial. Qual é a melhor forma de lidar com esse problema da Cracolândia? Olha, a ação que nós temos na Cracolândia é uma ação em 4 vertentes. Primeiro, uma ação social, né, de acolhimento, banho, roupa, alimentação, redução de danos. Então, a gente está lá presente com os equipamentos sociais da prefeitura para poder fazer o acolhimento dessas pessoas. Mas, junto da ação social, nós temos a ação na área da saúde, ofertando tratamento individualizado, não há um tratamento específico apontado pela prefeitura, o médico escolhe qual é o tipo de tratamento, a prefeitura viabiliza esse tratamento para aquele paciente, além de assistência e saúde, segurança, né, então a presença permanente da GCM, da Polícia Militar, para poder combater o tráfico, né, para coibir os traficantes naquelas regiões, e também na área do desenvolvimento econômico. Nós acabamos com o Bolsa Crack porque o programa da gestão anterior, ele utilizava a Bolsa como uma forma de tratamento. Ele pegava o usuário na condição que ele está lá e ofertava a Bolsa. Nós mudamos essa visão e somente depois do tratamento, quando aprovado e orientado pelos médicos, é que a gente dá a possibilidade de uma Bolsa para ele poder retornar para o mercado de trabalho e ter a porta de saída desta dependência. Então, a ação que tem que ter lá não tem que escolher entre segurança e saúde, não tem que escolher entre bolsa e assistência. Ela tem que ser multifacetada para que todas as secretarias trabalhando conjuntamente a gente possa enfrentar esse tema. Por isso, a gente vem reduzindo o tamanho da Cracolândia, reduzindo o fluxo naquele local, né, enfrentando um dos maiores flagelos que nós temos na cidade e no mundo. O mundo inteiro enfrenta as suas Cracolândias, o mundo inteiro enfrenta esse desafio. Quem tem dentro de casa algum dependente químico ou de álcool ou de droga sabe a dificuldade que é de lidar com esse tema. Mas a prefeitura vem enfrentando esse desafio nesta ação multifacetada que nós temos aqui na prefeitura. Mas isso aí não produziu, na verdade, não foi um espalhamento pela cidade? Quer dizer, na verdade, você diminuiu o foco, fazendo com que os usuários fossem para outras partes da cidade ou não? Isso não foi um efeito que aconteceu? Mesmo o espalhamento, do ponto de vista da abordagem, ele facilita o poder público. Porque você não tem o traficante utilizando aquelas pessoas como escudo humano, você facilita a ação das equipes de abordagem e de convencimento. A hora que você junta todos eles, você, inclusive, dificulta a presença do poder público para poder convencer a aceitar o tratamento, você dificulta a presença do poder público para poder fazer limpeza. Então, mesmo a dispersão, ela facilita a ação da Prefeitura de São Paulo. Olha, candidato, o senhor promete um amplo programa de privatizações. Obviamente, nesses 2 anos que o senhor teve à frente aí, o programa não andou, pelo menos não andou com a ambição que se imaginava e que se propunha na eleição de 2016. A pergunta que eu faço é a seguinte: neste momento de crise econômica, de queda no preço dos ativos, realmente é um bom momento para se falar em privatização? Bom, vamos olhar aqui como uma janela de oportunidade, até porque a gente não fala somente em privatização. A gente fala, na verdade, em desestatização, que é o gênero do qual a privatização é uma espécie. Como a gente tem a concessão, a gente tem a PPP, são modalidades distintas dependendo do bem público que vai ser desestatizado. Então, nós estamos falando de um país cujo prazo médio para se assinar um contrato de PPP é de 5 anos. E nós conseguimos assinar a PPP da iluminação pública, nós conseguimos assinar a primeira PPP habitacional de um município do país, nós conseguimos assinar a concessão da Zona Azul na cidade de São Paulo, uma lei que tinha sido aprovada na gestão Celso Pitta e que só agora foi tirada do papel, a concessão do Mercado de Santo Amaro, a concessão do Parque Ibirapuera, a concessão do Pacaembu,
assinamos o contrato de concessão dos ônibus na cidade de São Paulo, que vinham em contratos emergenciais desde o primeiro ano da gestão do PT. Enfim, a gente tem aqui contratos que, somados, dão em ganhos para a cidade de São Paulo, quando a gente soma desoneração do município, investimentos que vão ser feitos, outorga paga para a prefeitura, tributos que serão recolhidos, a gente chega a um montante de 13 bilhões de reais. Então, os processos são lentos, eles são demorados. Cada vez que a gente cria um novo tipo e um novo modelo, a gente paga pela inovação, porque a gente tem que passar pelos órgãos de controle, Câmara Municipal, Tribunal de Contas, Ministério Público. Várias iniciativas também vão parar no Poder Judiciário e vamos continuar numa próxima gestão para que a gente possa avançar no processo de concessão dos terminais de ônibus, no processo de concessão do serviço funerário e dos cemitérios, no processo de concessão dos piscinões na cidade de São Paulo. Há muitos interessados e agora, mais recentemente, a abertura dos envelopes da concessão do Anhangabaú, que gerou um ágio de mais de 3.000%, mostra que tem muita gente interessada e muita gente querendo investir e acreditar na cidade de São Paulo. Perfeito. Um assunto aí que tem sido muito discutido, debatido no Brasil nesse momento. Se depender do senhor, a vacina que vier, será obrigatória ou não? Se depender de mim, quem vai definir isso é a área da ciência. Isso não é opinião de político, isso não é achismo, isso não é sabor dos ventos. Nós estamos aguardando a vacina ser aprovada, nós estamos aguardando a ciência tomar a sua posição. A Prefeitura de São Paulo está preparada. Da mesma forma que a gente faz campanha de vacinação contra outras enfermidades que a gente tem aqui na cidade, a gente está preparado para levar isso para todos os cantos da cidade de São Paulo. Mas não é o prefeito que tem que botar a sua vontade pessoal para poder definir como vai ser feito, quem são as pessoas prioritárias para serem vacinadas, quem é vacinado, quem não é vacinado. Isso não é decisão do gestor, isso é uma decisão da área da saúde. É assim que se montou o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, é assim que tem funcionado para todas as outras enfermidades, e se eu for prefeito, é assim que nós vamos apoiar, é assim que nós vamos entender a ação da prefeitura. Por que o paulistano deveria manter o senhor no cargo? Bom, nós conseguimos não apenas ajustar as contas do município, reduzindo a relação dívida-receita de 97% para 38%, tornando a gestão financeira aqui do município a melhor dos últimos anos, apostando na desestatização, na redução do tamanho da máquina pública, cortamos 30% dos cargos de confiança, nós organizamos a casa para poder investir no que é o necessário. O que eu me orgulho é ter batido o recorde de 85 mil vagas em creche na cidade de São Paulo, é de ter batido o recorde de 25 mil unidades habitacionais viabilizadas, é de ter investido em 1.600.000 metros quadrados de calçadas refeitas aqui na cidade de São Paulo, de ter entregue 8 novos hospitais, de ter entregue 16 novas UPAs na cidade de São Paulo, enfim, toda a ação que a gente fez na área social e que vai continuar na próxima gestão, em especial por conta dos problemas do coronavírus, na área da educação, na área da saúde e na área da geração de oportunidade de emprego. É um grande desafio governar a cidade de São Paulo, entendo o desafio, enfrentei greve de caminhoneiros, enfrentei ponte que cai, enfrentei viaduto que cai, enfrentei prédio que pega fogo e cai, enfrentei a pandemia e nós vamos enfrentar esse desafio de fazer a cidade voltar a crescer, a ser de novo uma cidade que gera oportunidade e que gera emprego. Eu recebi aqui Bruno Covas, candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo. Candidato, muito obrigado mais uma vez pela entrevista e boa sorte na campanha. Obrigado, Sérgio. Parabéns à Carta Capital pela iniciativa. À disposição de vocês. Muito obrigado. Até a próxima. Continue a acompanhar o Carta nas Eleições.